Fala pessoal, me chamo Breno Pinheiro e eu ajudo profissionais do setor energético a dominarem a conta de energia de qualquer empresa. E hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto muito importante, né? Compartilhar aqui com vocês, né, como evitar cortes na conta de energia, né, na sua unidade consumidora. Primeiramente, a gente precisa entender que o fornecimento de energia ele é um serviço, certo? Então, assim como qualquer outro serviço, ele tem uma relação contratual e essa relação ela deve ser seguida, né? Se por algum motivo ela não for seguida, corre o risco de ter o serviço interrompido, né? Então, a gente passa então para a parte aqui, né? O que pode causar o corte? Bom, ligação clandestina é um motivo, né? Então, por exemplo, a pessoa comprou um terreno, montou a casa, construiu a casa lá e tal, e em vez de contactar a concessionária de energia, ele vai lá, contata o eletricista e faz uma ligação direta, sem passar por medidor nem nada. Isso é uma ligação clandestina, né? A concessionária, verificando isso, ele pode realizar o corte ali imediatamente, certo? Segundo, venda ilegal de energia. Aparentemente, parece ser algo muito distante, né? Mas essa venda ilegal, ela está mais presente, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um shopping, né? Ou um condomínio. O shopping ele tem a opção de fazer o chamado EMUC, né? Que são os empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras. Esse EMUC é justamente um painel grande, né? Em que tem lá vários medidores de várias unidades consumidoras. Esse EMUC, a própria concessionária vai estar medindo ali cada consumidor, mesmo que eles estejam num shopping só ou em um condomínio, né? E o que acontece? Esse é o formato correto. Pronto, ponto, é o formato legal. Só que também tem alguns casos, a gente vê bastante em shopping, né? Que o shopping ele consegue comprar energia mais barata e quer vender isso como vantagem para os lojistas. Então, ele bota todos os lojistas dentro da sua rede elétrica, né, dentro do seu circuito, e o shopping paga a conta inteira e faz um repasse dos valores, né, faz um rateio desse valor com os lojistas. Isso também está correto, né, é uma forma correta de fazer. Mas tem alguns lugares, né, que pode pensar o seguinte: olha, eu compro energia muito barata, eu posso lucrar em cima, né, dos lojistas. E aí esse é o ponto que não deve ocorrer. Então o shopping paga a conta inteira, tem que repassar, tem que fazer o rateio, exatamente o que foi pago. Não pode cobrar mais do que foi pago, né? Não pode lucrar em cima disso, porque senão pode caracterizar como uma venda de energia. E só quem pode vender energia dentro do estado é a concessionária. Entendeu? E aí, o que acontece? Se a concessionária, se a companhia de energia verifica que está ocorrendo isso, ela pode fazer o corte da interligação, ou seja, deixar os lojistas desconectados ali do circuito do shopping. Mas caso não seja possível, desconecta o shopping inteiro, certo? Bom, um terceiro ponto que acontece também é o consumidor não assinar contrato. Aí você pode me perguntar, mas Breno, como é possível isso? Se a concessionária só energiza a minha subestação se eu assinar o contrato, se assinar o CUSD ou o CCR, eu tenho que assinar para poder conectar. Beleza, só que o contrato ele tem um prazo de 12 meses. E após os 12 meses é feita uma renovação compulsória, né, automática. Só que
também tem com essas renovações e até algumas alterações no contrato que pode ocorrer, alteração de demanda, modalidade tarifária, tudo isso entra no contrato e tem que ser feito como? Através de um aditivo. Mas o que pode acontecer? Pode estar desatualizado e é comum mesmo, né? A concessionária ali lida com uma multidão, milhares e milhares de contratos. Então pode acontecer de atrasar. Quanto a isso, não tem problema. Porém, se a concessionária notificar, né, notificar o proprietário de que precisa assinar um contrato, precisa assinar um aditivo e ele não assinou, ele ignorou ou se recusou, a concessionária pode sim realizar o corte, certo? O que mais? Bom, a gente tem um risco iminente de danos ou prejuízo. Então, às vezes, pode acontecer, né, da sua unidade ali, tá tudo certinho, mas aí aconteceu de um caminhão passando ali na porta, bateu no poste, né, e de repente é um poste de derivação, né, ou então de derivação, né, para sua subestação, ou então um poste ali que faz parte ali, né, carrega os alimentadores, né, faz parte ali do circuito de distribuição. O que pode acontecer? Ali pode estar representando um risco iminente, né? E aí esse risco ele pode fazer com que outras unidades ou até mesmo pessoas sejam prejudicadas com isso. Então, nesse caso, ele faz o corte, né, para poder fazer a correção, né, reparar, né, todos os riscos e aí religa novamente. Né? Aqui o Adrian perguntou, né, isso serve para os modelos tarifários também? Com certeza, Adrian. Né? Então aqui, na verdade, esse corte de energia ele é independente do modelo tarifário. Então, independente se você está ligado em alta tensão, em baixa tensão, as regras são as mesmas. Entendeu? Então, tanto o de baixa tensão, quanto o de alta tensão, o de média tensão, até mesmo o consumidor livre, ele tem que se atentar também a essa situação, né, do que pode acontecer do corte. E algo que eu gosto de trazer também nesse sentido é justamente essa parte do aumento de carga. Ele também pode ocasionar o corte. De que sentido? Se você tem uma central de ar, né, de 500 kW, e aí você aumenta para 700 sem avisar a concessionária, e ela vai e observa, olha, ele aumentou essa carga, mas minha rede não suporta e eu estou perdendo aqui alguns bairros. Ela pode desligar você. Entendeu? Porque todo aumento de carga tem que ser comunicado à concessionária, tem que ser avisado para ela, para poder ela ver se vai precisar fazer um reforço na rede ou não. Entendeu? E um outro ponto que chega a ser até uma armadilha, né, nessa situação de corte, né, é o aumento de geração. E aqui independente se apresentar risco ou não, aumentou a geração e não comunicou à concessionária, ela está habilitada a fazer o corte ali imediato. Mas o que é esse aumento de geração? É o aumento da potência instalada. Então você pode ter ali uma usina fotovoltaica de 2 megapico. E aí você vai e aumenta para 3. O que acontece? Não avisou a concessionária, ela pode ir lá e lhe desligar. Entendeu? Então aqui, tomar muito cuidado com isso. É sempre bom, né? Toda alteração de carga que fizer, alteração grande, né? Porque também, eu tô com uma carga aqui de 2 megawatts de potência, vou botar um ar-condicionado split de 9.000 BTU. Não tem necessidade, né? Mas, por exemplo, vai aumentar ali pelo menos 20% na carga, 10%. É importante comunicar, certo? O que mais pode causar esse corte? O consumidor do Mercado Livre que for desligado da CCEE. Entendeu? Então aqui é interessante você ver isso, que o consumidor do Mercado Livre tem vários compromissos que ele firma ali com a CCEE. Né? Tem o boleto de contribuição mensal, né, que paga para a CCEE, tem alguns encargos, né, de energia reserva,
tem o encargo de serviço do sistema, que é pago ali numa conta debitada especificamente, né, pela CCEE. Então, se ele ficar inadimplente com alguma situação dessa, pode ocasionar o desligamento na CCEE. E uma vez que a CCEE desliga o consumidor, ela notifica a concessionária para também fazer o corte da energia, certo? Então, um outro ponto do consumidor do Mercado Livre, né, o motivo que pode fazer ele ser desligado na CCEE é a questão de falta de lastro. E isso aqui é interessante, porque quando você migra para o Mercado Livre, você faz um compromisso ali, você firma um compromisso com o setor de que você vai ter contratado 100% da sua energia. Então, se você consome 150 MWh por mês, você vai ter que contratar 150 MWh por mês, certo? E aí, você se diz que você tem lastro para o seu consumo, né? O seu requisito. Mas se você consome 150 MWh e contrata 140, aí você está tendo um problema de falta de lastro. O seu contrato não lastreia todo o seu consumo. E isso gera uma penalidade. 1 MWh que você não contrata gera uma penalidade para você. Entendeu? E aí, assim, dependendo do tamanho, né, que está descontratado, pode ocasionar também um desligamento na CCEE, né? Se tiver ali 20% do consumo descontratado, tiver reincidência, né, tem as regrinhas lá. Aconteceu isso, você pode ser desligado da CCEE, certo? Então, bom tomar cuidado com isso também. E o que todo mundo conhece, né, o não pagamento da conta de energia. Isso aqui é interessante, né, o não pagamento, que é o que todo mundo sabe, né? E assim, a gente imagina que o corte pode ser só por conta disso, mas não, tem vários outros pontos que a gente olhou, né? E o não pagamento da conta de energia, ele pode ocasionar o corte que não é imediato, né? Então, passando aqui para frente, né, vai dizer aqui, ó, o aviso de 15 dias de antecedência. Então, assim, a concessionária ela pode avisar de duas formas. Ela pode mandar um comunicado à parte, ou então ela pode colocar na conta de energia. Mas, se você não pagou a conta de energia e ela for avisar na conta, vai avisar na conta do mês seguinte, ou seja, 30 dias depois, que pode ser assim também, tem concessionária que faz isso. Mas tem outras que faz o aviso mesmo de 15 dias, que é a questão do reaviso de vencimento, né? Tem concessionária que trabalha com isso. Então, se o vencimento é dia 10, no dia 11 ela já emite o reaviso de vencimento. Não identificou o pagamento, dia 11 chega lá o reaviso na sua unidade. E aí, esse reaviso é um comunicado de que não foi pago. Então, a partir daquele reaviso, com 15 dias, após os 15 dias, ela pode realizar o corte. Então, no dia 10, não pagou. Dia 11, emitiu o reaviso, 15 dias depois, né, lá no dia 25, não detectou o pagamento, pode realizar o corte. Uma observação também, que veio aí como uma novidade em legislação recente, é que após 90 dias, não pode mais realizar o corte. Então, você tem uma conta que você não pagou. A partir do momento que a conta se tornou vencida, assumiu o status de conta vencida, a concessionária tem 90 dias para realizar o corte. Passou os 90 dias, não realizou o corte, ela não pode mais realizar. Então, essa cobrança ela vai ter que fazer de forma administrativa, né, ali cobrando diretamente do consumidor, ou então por via judicial, né, judicializando, e aí o juiz pode liberar o corte, certo? Mas após 90 dias, o corte só pode ser feito com a liberação do juiz. Beleza? E também um dos pontos que pode causar o corte é justamente o corte indevido. É um erro da concessionária. Ah, Breno, não deveria acontecer. Não deveria, mas pode acontecer. Tem uma unidade que eu gerencio que eu já percebi o seguinte, que eu presenciei, melhor dizendo, uma situação que o vizinho não pagou a conta e ele foi ser realizado o corte no vizinho.
E aí o técnico foi lá realizar o corte e acabou cortando o medidor errado, né, da unidade consumidora errada, e cortou da minha unidade consumidora ali, que não tinha nada a ver com a situação. Então isso aí é um caso que pode acontecer de corte indevido, e aí você tem que entrar em contato com a sua concessionária, né, com o seu fornecedor, para poder corrigir isso, né. E vindo aqui para os comentários, né, o Adam perguntou, né, me tira uma dúvida, você vê obrigatório as distribuidoras de energia fornecem até 75.000 kW na ponta? E Adam, não entendi qual é a dúvida aqui. No caso, você está perguntando se quando você tem mais de 75 kW de carga, se é obrigado consumir na ponta. Eu acredito que seja isso, né? Porque tem uma barreira de entrada, né, ali para ser um consumidor de média tensão, né, ou melhor, um consumidor de baixa tensão. Né? Para ser um consumidor de baixa tensão, tem que ter uma carga menor de 75 kW de potência, entendeu? Então, você ultrapassou os 75 kW de potência, aí é obrigatório você se tornar um consumidor A4, e aí você vai ter, né, um consumo, aquelas tarifas do horário de ponta, fora a ponta. Tem uma opção, Adrian, que você, acima de 75 kW, você pode ser cobrado sem horário de ponta, né, ser cobrado em baixa tensão, com aquela tarifa única, a parte convencional. Tem uma exceção, né, na regra que diz o seguinte: se você tiver uma carga de até 112,5 kW, você pode ser optante por B, optante pelo grupo B. Então, se você tiver lá um transformador de 112,5, você vai estar ligado em média tensão, né? Você vai ter sua subestação aérea ali, tudo seu, né? O transformador seu, toda a parte de medição ali junto, né? E você pode optar por B, para ser cobrado na baixa tensão, né? Então aí vai de escolha. Inclusive, teve uma situação de geração distribuída que o que acontece, né? Na regra, antes do marco da geração distribuída, o que o pessoal fazia? Quem tinha transformador de 112,5 optava por B, colocava geração distribuída e aí reduzia a conta 95%, né? Rapaz, era um negócio excelente, né? Mas hoje em dia, né, com essa regra nova, o que fez? Inclusive, essa foi uma regra que retrocedeu, né? Então, toda a regra energética, né, do setor energético, começa daqui para frente. Mas essa pegou também os que já estavam ligados na regra antiga, que era o seguinte: o que aconteceu? Quem é optante por B e está em geração distribuída, ia ter que contratar a demanda, se tiver em geração distribuída. Entendeu? Então, essa é uma situação. Se você não tiver em geração distribuída, você não é obrigatório contratar a demanda, até 115,5. Mas se tiver, aí é obrigatório. Certo? Voltando aqui, né, fala aqui, qual período pode ser realizado o corte? Bom, isso aqui também é meio que uma novidade, né? Tem um tempinho, né? Um deputado federal, que não me recordo o nome agora, ele percebeu que tinha muita gente sendo lesada nesse ponto, que é o quê? A concessionária vir realizar o corte de madrugada, né, que ninguém está vendo, e aí a pessoa tem um prejuízo enorme ali de tempo para tentar regularizar a situação, né? Então, outra coisa que acontecia também era o corte ser realizado na sexta-feira à noite, e aí a pessoa ter que esperar a segunda para regularizar. Então, assim, foi visto que as pessoas estavam quem tinha o corte realizado na sexta estava sendo prejudicada mais do que quem tinha o corte na quinta, por exemplo, que podia resolver na sexta. Então, assim, no setor elétrico, né, tem uma palavrinha chamada isonomia, né, que é levada muito a sério. Essa isonomia é o que? Tratar todo mundo de maneira igual. Então, se você tem a mesma punição para dois consumidores, mas um é prejudicado mais do que o outro, então tem que ser revisto isso. E o que acontece? Então, por conta disso, o corte ele só pode ser realizado no horário comercial, de 8 às 18. Mas não pode ser feito em sexta, né, em dia de sexta-feira, em sábado, domingo, nem em feriado e nem em véspera de feriado. Entendeu? Então, essa regra está protegendo os consumidores,
Então, o corte pode ser só de segunda a quinta. Então, um exemplo, né, a gente vai ter o Natal aí, estamos à véspera do Natal, vamos ter o Natal na segunda-feira, né, amanhã, e que o feriado está pegando na segunda. Então, na segunda-feira não pode ser realizado o corte, só vai poder ser feito na terça, quarta e quinta. Se o feriado caísse na terça-feira, não poderia ser realizado o corte na terça e nem na segunda, né, somente na quarta e na quinta. É importante você conhecer isso, porque pode acontecer da concessionária querer realizar o corte, né, da equipe, às vezes é uma equipe terceirizada e tal, querer realizar o corte diferente disso. Então, você sabendo seu direito, você se protege mais contra essa situação, certo? E um ponto também, antes da gente passar, né, como religar a energia, a gente tem também, é previsto pela resolução normativa 1000 da ANEEL, que é a que eu estou me baseando para apresentar isso para vocês, que é o seguinte: o técnico chegou para realizar o corte e você apresentar ali o comprovante de pagamento para ele, aí ele não pode mais realizar o corte, entendeu? Então, eu sempre recomendo, né, você que gerencia unidades consumidoras, você que gerencia várias unidades consumidoras, ou uma unidade de média tensão, ou até mesmo várias em baixa tensão, você ter ali um bom relacionamento com a concessionária, né? Com o técnico, receber bem o pessoal. Então o cara chegou para fazer o corte, né? Normalmente, né, abrindo aqui um parênteses, normalmente, quando se deixa de pagar uma conta de energia, geralmente é porque esqueceu, ou então não tomou conhecimento daquela conta. Então assim, você que gerencia várias contas de energia, você que é responsável pelo pagamento das contas, você não vai deixar a conta sem pagar do nada, né? Sem motivo algum. Se acontece isso é porque falhou ali algum controle seu, furou algum controle, e isso acontece muito. Então o que é bom fazer? O cara chegou, geralmente ele chega com a conta, ó, foi essa conta aqui que não foi paga. Então, fala o seguinte: não, aguarde aí um minutinho que a gente vai pagar. Aí paga e apresenta o comprovante. E aí evita esse transtorno. Certo? E aí também, você que tem o fornecimento de energia em média tensão ou em alta tensão, você tem acesso a parte lá de grandes clientes da concessionária, né? O atendimento a grandes clientes, a grandes consumidores. Você também, beleza, você também tem unidade em baixa tensão, mas é uma rede de lojas, né? Tem várias unidades em baixa tensão, você também tem acesso a esses grandes clientes, né, atendimento. E aí é sempre bom você estar com esse bom relacionamento, porque a concessionária geralmente destina um analista, um consultor específico para atender os grandes clientes. Então, você tendo esse bom relacionamento, se de repente ele verifica lá que uma unidade não pagou, antes de mandar o cara para cortar, ele já lhe notifica. Então, assim, você cultivando esse relacionamento com a concessionária, né, conhecendo quem são as pessoas que vai atender, quem é o consultor que vai atender as suas situações, isso ajuda muito, né, e vai reduzir transtornos, né? E assim, como é que você pode estar melhorando esse relacionamento com a concessionária? É uma relação de respeito, né? E é uma via de mão dupla. Então você, assim como você precisa da concessionária, né, para atender várias demandas suas, a concessionária também vai precisar de você. Então vai ter alguns momentos que ela, não verifiquei aqui o pagamento de alguma conta, foi pago, aí você vai lá, dá atenção para a concessionária. Então assim como você dá atenção para eles também vão dar atenção para você, certo? E continuando aqui, o corte foi feito e a gente quer religar a energia. Como é que será feito isso? Solicitando a concessionária, né? Então isso aqui não é novidade para vocês, né? Mas é a única forma. Mas Breno, aconteceu uma situação de que eu não paguei a conta, a concessionária veio fazer o corte e ela só desligou o disjuntor do medidor. Eu posso ir lá ligar? E aí é o ponto, né? Não religar sem que a concessionária saiba.
Isso é muito importante porque isso desgasta também o seu relacionamento com a concessionária. Entendeu? Então, é sempre bom comunicar, né? Beleza, você tinha uma conta que estava em atraso, pagou a conta e aí mandou o comprovante nos meios oficiais da concessionária e ela liberou, ela pode liberar, né? Se for o disjuntor, ela, olha, realmente está tudo certo. Eu vou marcar aqui no sistema que o corte ele vai que vai ser retirado o corte e você pode religar o disjuntor. Aí tudo certo, entendeu? Mas não faça nada sem antes a concessionária aprovar. E o que acontece se eu mesmo religar a energia? Bom, primeiro que vai ser um novo corte imediato. Então assim, se a concessionária ela fez o desligamento só desligando o disjuntor e ela viu que você religou de maneira indevida, ela agora vai fazer o corte mesmo do fio, do cabo, que vai gerar um transtorno maior ainda para poder fazer o religamento, né? Vai dar um prejuízo de tempo aí para você, né? E, além disso, ela pode fazer uma cobrança de custo administrativo de inspeção. Você pode estar consultando esses custos na página da sua concessionária. Então, assim, o custo, se você está em baixa tensão, geralmente vai ser algo em torno de 300 a 500 reais, fora a conta de energia. Se você está ligado em média tensão ou em alta tensão, né, se você for um consumidor do grupo A, esse custo está girando em torno de 5 mil reais. Então, assim, é um valor um pouco salgado. Não vale a pena você ficar sujeito a isso se você tem ali um atendimento exclusivo para você, certo? E aí a gente entra nos prazos para religamento. No caso de corte indevido, são 4 horas, né, para religar. Mas essas 4 horas, ela tem uma peculiaridade. Você pode ser cortado, se você for cortado, né, de forma indevida e tal, às 5 horas da tarde. Às 7 horas da noite, né, às 19 horas, verificou que foi um corte indevido. E aí, do horário, do momento que foi constatado esse corte indevido, já começa a contar essas 4 horas. Então, a concessionária, a partir do momento que foi constatado, tem 4 horas para religar. Então, assim, como isso aqui é um erro da concessionária, então ela acaba tendo que se submeter a essa situação. Um outro caso também, vamos supor que não foi paga a conta, foi feito o corte, pagou, e aí quer para religar com urgência. Se for em uma área urbana, 4 horas o prazo, e área rural, 8 horas. Por que tem essa diferença de área urbana para rural? Porque normalmente, em cidades grandes, a concessionária já tem uma equipe lá nessa cidade. Então, em 4 horas ela consegue se deslocar, né, ao local e realizar o religamento. Mas tem alguns municípios que são um pouco distantes, né, e a concessionária tem que mandar uma equipe de outra cidade para lá para resolver. Então, por isso que a ANEEL ela foi simpática, né, com a concessionária nesse ponto. E aí, diferente do caso de corte indevido, se a concessionária ela recebeu a solicitação, né, da religação de urgência, essas 4 horas ou 8 horas começam a contar, são horas corridas, né, mas começam a contar a partir do horário comercial. Então, se o corte foi feito às 17 horas, às 20 você pagou, essas 4 horas, né, de religação de urgência começa a contar a partir das 8 horas da manhã do dia útil seguinte. Entendeu? Então, se o corte foi realizado na quinta-feira, por exemplo, você pagou quinta-noite, aí na sexta de manhã, a partir das 8 horas, começa a contar. De 8 às 12, a concessionária vai lá fazer o religamento. Mas se você esperou sexta-feira à noite para comunicar com a concessionária, aí vai ter que esperar segunda-feira. Certo? E claro, isso aqui é um prazo máximo. Então a concessionária tem até 4 horas. Não quer dizer que ela vai esperar 4 horas para lhe atender.
Aí entra aquele atendimento, né, seu, né? Você sendo um grande consumidor, você tem acesso lá à concessionária, às vezes é uma situação que fugiu do controle de todo mundo, né? É uma situação atípica, você pode pedir, né, uma urgência maior para a concessionária. Já tive caso também, né, de uma ligação, de um corte, melhor dizendo, que foi feito durante a tarde, né? E aí a gente, à tarde assim, umas 17 horas mais ou menos, e a gente conseguiu pagar, né, 16, perdão, a gente conseguiu pagar às 17, né, e solicitou a concessionária, fez o religamento às 9 horas da noite, entendeu? Então, também vai muito desse relacionamento com a concessionária, certo? Um outro prazo que tem a religação normal, então área urbana, 24 horas, área rural, 48 horas. E aqui é prazo corrido mesmo. Se você comunicou, né, comunicou o pagamento, né, às 17 horas de um dia, ela tem até às 17 do dia seguinte para religar, ou até às 17 de 2 dias depois, se for área rural. E aqui é importante falar que essa religação de urgência e a religação normal, ela gera um custo. Tem um custo que você paga para solicitar esse serviço. Então, a ligação normal gira em torno aí de 100 a 300 reais e ligação de urgência aí de 300 a 500 reais, certo? E no caso de corte indevido não gera custo nenhum, porque não foi culpa sua, foi da concessionária, certo? Então, voltando aqui a câmera para mim. Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar aí no chat, ou pode deixar abaixo, né? Vai ficar a gravação do vídeo aqui. Mas é isso. É muito importante, né, a gente falar dessa situação, porque um corte de energia ele gera um transtorno muito grande para a unidade, né? Então, por exemplo, se você é uma fábrica e teve um corte de energia, você vai ter um prejuízo ali de receita, né, se as linhas pararem. Você pode ter um gerador a diesel, beleza, não vai parar, mas o gerador a diesel tem um custo maior, né? Às vezes chega a ter de 2 a 3 vezes mais caro ter um gerador a diesel do que conectar na concessionária, entendeu? Então, gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, né? Essa live, né, eu tinha feito ontem também, eu repeti hoje porque eu acabei não gravando, né? Então estou falando o mesmo conteúdo, dando a mesma aula para poder ficar salvo para vocês, certo? E aí o intuito é ter lives, né, toda terça-noite e todo sábado à tarde, entendeu? E aí vocês podem estar comentando também, né, dicas de conteúdo, né? Vocês, queria entender tal conteúdo, pode estar comentando, né, que aí eu estou anotando tudo para poder entregar para vocês, tá bom? Então, gente, queria deixar um grande abraço, né, desejar um Feliz Natal, tudo de bom para vocês.